O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. Abacuque, a fé como forma de vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD neste terceiro trimestre de 2021. Chegamos à lição de número 9, que tem como título Abacuque, a fé como forma de vida. Nesta lição, é importante que você, professor, apresente aos seus alunos o contexto histórico, a estrutura e a mensagem do livro de Abacuque. O seu jovem precisa conhecer, em primeiro lugar, as dificuldades deste profeta em compreender os caminhos de Deus. Nós veremos, ao longo da lição, que Abacuque apresentou ao Senhor alguns questionamentos. E quando ele recebeu a resposta divina, ele não entendeu o porquê dos planos de Deus. De repente se viu envolto em uma crise existencial. Neste momento de intensa angústia, entendeu que a fé é um elemento essencial na vida daquele que teme a Deus, pois nem sempre entenderemos o agir de Deus. Mas precisamos continuar caminhando, confiando no caráter de nosso Deus. Afinal, Ele tem sempre o melhor para aqueles que nele confiam. Professor, tenho certeza que a lição de hoje trará muitas informações que edificarão a sua vida e a vida de seus alunos. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas este canal. Aproveito também para informar que a CPAD ela disponibiliza o livro de apoio didático ao professor para aqueles que desejam aprofundar o conhecimento sobre os assuntos trabalhados nesta revista. Se você deseja adquirir o livro, pode fazer isso por meio do telefone que vai aparecer na tela. Dito isto, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem como texto bíblico o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2.
palavra do Senhor nos diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Na introdução da lição, professor, explique para seu aluno o quanto o livro de Abacuque é singular, é único. Embora seja um livro carregado de profecias, de revelações e descobertas teológicas, este é um livro diferenciado quando comparado aos demais livros dos profetas menores. Porque o livro de Abacuque vai apresentar um registro pessoal das dúvidas e descobertas deste profeta. Ele registra suas orações e também as respostas de Deus aos seus questionamentos. Eu gosto de Abacuque porque este profeta, ele não tenta representar um papel diante de Deus. Ele não fica teatralizando diante das suas dúvidas, das suas incompreensões e até mesmo das suas emoções. Quando ele não entende, ele diz. Quando ele não concorda, ele também diz. Ele é sincero em sua busca. É um homem piedoso que se preocupa com o caráter de Deus e com o destino do seu povo. O mais lindo de Abacuque é que suas orações, conforme vistas no livro, não são motivadas por objetivos pessoais, narcisistas e materialistas. Ele ora pelo seu povo. Ele se preocupa com a imagem de Deus. Sua crise se dá por causa destas questões, não porque seus objetivos pessoais não se realizaram. Como precisamos aprender com Abacuque? Ao apresentar sua dificuldade em compreender a operacionalização divina no meio do seu povo, seu coração passa por uma transformação. Isso se dá mediante uma grande descoberta: o valor da fé como ferramenta fundamental na relação do crente com Deus. Professor, aprenderemos nesta lição que uma fé que não foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. W. Tozer já dizia: a fé, à semelhança de um músculo, cresce quando esticada. Abacuque teve a sua fé fortalecida por meio dessa provação. É isso que o livro nos ensina. A provação fortalece a nossa fé, assim como o fogo purifica o ouro. Não entendemos o porquê de muitas situações. Ainda assim, devemos caminhar pela fé. Devemos confiar em um Deus que não aparece em primeiro plano. Será que estamos dispostos a fazer o mesmo que Abacuque fez? Pergunte isso aos seus jovens, professor. Abacuque adorou ao Senhor, mesmo não compreendendo os caminhos de Deus. Saibamos que o agir de Deus é um grande mistério e jamais tenhamos a pretensão ilusória de que entenderemos plenamente os caminhos de Deus. A palavra do Senhor, ela é clara e nos diz que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. São mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Há muitos jovens em crise porque não conseguem entender o porquê de certas coisas. Então, professor, prepare-se para esta aula, pois tocaremos em questões extremamente atuais, que fazem parte da realidade de nossos jovens. Não devemos nos culpar quando formos assaltados pela dúvida. Nestas horas, como Abacuque, devemos buscar ao Senhor em oração, apresentando nossos questionamentos a Deus, pois por meio da oração seremos fortalecidos. No tópico 1 da nossa lição, vamos conhecer quem foi o profeta Abacuque, a sua vida, quando escreveu o seu livro e a estrutura de sua profecia. Seu nome significa abraço.
Não sabemos qual era a sua cidade, a sua profissão ou de quem ele era filho. Como ele se identifica em Abacuque no capítulo 1, no versículo 1 como profeta, inferimos que ele foi um profeta oficial, reconhecido. A maioria dos profetas não se identificava como profeta. Geralmente citavam apenas os seus nomes. Segundo os estudiosos, quando isso acontece, é porque estes profetas não passaram por uma formação oficial, foram apenas chamados por Deus. No entanto, quando um escritor bíblico se apresenta como profeta, é provável que ele tenha passado por um estabelecimento de ensino formal que o preparou para exercer a atividade de profeta. Acreditamos que este foi o caso de Abacuque. Possivelmente, ele tenha estudado na escola de profetas. Os judeus diziam que Abacuque era de origem sacerdotal. Especula-se até que ele tenha sido um levita oficial, habilitado a participar dos cânticos litúrgicos no Templo de Jerusalém. No entanto, essas informações são especulações, são inconclusivas. Sendo assim, representam apenas hipóteses e possibilidades. O que definitivamente nós sabemos sobre Abacuque é que ele era um homem piedoso, com a marca da adoração impressa em sua alma. Podemos dizer que ele era um adorador por excelência. No fim, isto é o que realmente importa. Provavelmente o seu livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, por volta de 605 a.C. Ele profetizou um pouco antes de uma grande tragédia. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias e profetizou no final do reino de Judá, o reino do sul. Sua profecia foi apresentada como um peso para a sua nação. Em outras palavras, ele entregou uma mensagem dura de ser ouvida, uma mensagem pesada, porque era uma mensagem que estava eivada de juízo. Mas apesar disso, foi fiel à mensagem que recebeu de Deus, entregando-a para o seu povo. No tópico 2 da nossa lição, estudaremos sobre a crise do profeta. Abacuque vivenciou conflitos existenciais. Assim como Jonas, teve dificuldade para entender os caminhos de Deus. Porém, ao contrário de Jonas, ele não se rebelou contra a vontade divina. Antes, respondeu à incompreensão com fé, não com revolta. A crise chegou para Abacuque, mas a sua resposta para a adversidade foi a fé e a adoração. Como podemos aprender com este profeta? Professor, este é um assunto que pode ser explorado em sala de aula. Nós sabemos que faz parte da inclinação da juventude a tendência à contestação, ao comportamento subversivo. Entretanto, nós aprendemos com Abacuque que precisamos ser submissos e obedientes em nossa relação com Deus. Este livro dos profetas menores nos ensina a louvar ao Senhor, a despeito das circunstâncias adversas. Mesmo sob forte provação, Abacuque decidiu confiar em Deus. Em vez de nos revoltar, confiemos em Deus. Ele está no controle de tudo. Sabemos que a verdadeira fé cresce e se fortalece no cenário da incerteza. Numa época de grandes incertezas morais e espirituais, a crise social abalava a sociedade daquele tempo. Foi sob este contexto que Abacuque ele questionou ao Senhor. O profeta Abacuque se preocupava seriamente com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. Esses traços da personalidade e do caráter de Abacuque nos são revelados através dos diálogos que ele teve com Deus. Ele abriu seu coração para Deus e mostrou também a sua dificuldade em entender os caminhos do Senhor. A primeira crise do profeta, ela se deu com um aparente silêncio de Deus diante da proliferação da maldade em Jerusalém, em Judá. O pecado estava
generalizado. A Cidade Santa havia se transformado em um centro de violência, maldade, perversidade, injustiça e crueldade. Abacuque não conseguia mais suportar aquela situação de pecado. Ele estava profundamente incomodado. Então, como Deus poderia suportar aquilo e não agir? Para Abacuque, se existia alguém que poderia resolver aquilo, era o Senhor. Entretanto, até aquele momento, Deus não intervinha. Nada acontecia. O suborno havia triunfado sobre a injustiça. A lei de Deus estava sendo ignorada. Os homens faziam o que queriam, sem nenhum tipo de incômodo. Eles cultivavam em seus pensamentos a pseudo-sensação de impunidade. Mentiam, enganavam, subornavam as pessoas. Os justos e os pobres estavam sofrendo com aquela situação. Abacuque ficou incomodado com aquilo. Então, por que Deus não agia? Por que Deus não colocava um fim naquela situação? Foi isso que o profeta pensou. O problema de Abacuque é que ele não sabia dos planos de Deus. Enquanto via apenas o que estava diante dos seus olhos, Deus estava agindo nos bastidores. Abacuque questionava porque não sabia que Deus estava agindo. Assim acontece conosco. Às vezes não percebemos o agir de Deus e enquanto Ele trabalha, somos constantemente assediados pela crise. Nessas horas, precisamos nos posicionar firmados na fé. É importante que você, professor, esclareça para o seu aluno a diferença entre questionamento e murmuração perversa. Infelizmente, nós banalizamos o sentido da palavra questionar. Questionar aqui no livro de Abacuque é diferente de murmurar. Abacuque não questiona sobre Deus, ele questiona com Deus. Ele apresenta suas dúvidas e incompreensões ao Deus Criador. O propósito de sua fala não é se rebelar, se revoltar contra o Senhor, mas ele deseja profundamente entender os planos de Deus para ajudar. Há uma preocupação visível do profeta com a imagem de Deus. Ele zela pela imagem do Altíssimo no meio do seu povo. Eu costumo dizer que as reais intenções por trás das nossas ações aparecem com o tempo. E foi assim com Abacuque. Depois de expor seu questionamento e ouvir a resposta de Deus, mesmo não compreendendo a operação divina, Abacuque demonstrou sua obediência e submissão aos planos de Deus. Professor, duas questões pontuais podem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, mostre para seus jovens que Deus deseja de nós a sinceridade na forma como nos relacionamos com Ele. Não adianta camuflar os nossos medos, as nossas incompreensões e as nossas ansiedades. Ele nos conhece. Devemos ser autênticos diante dele e expor com fidelidade o que pensamos e o que sentimos. Em segundo lugar, vemos aqui o valor de uma oração sincera, que é fruto de um diálogo honesto com Deus. Infelizmente, muitos cristãos estão mecanizando a oração, criando fórmulas e mais fórmulas para burocratizar algo que deve ser natural. Às vezes nos preocupamos com o tempo da oração, com as palavras da oração, com o lugar da oração. Nos preocupamos com as pessoas que estão ouvindo a nossa oração e às vezes esquecemos do principal, a sinceridade das palavras com quem falamos. Converse francamente com Deus. Esqueça as fórmulas. Fale com Deus de coração. Não tem problema se você, jovem, gaguejar. Não tem problema se você, jovem, não conseguir articular as palavras com argúcia e acuidade. O importante é que você fale com honestidade. Quando Abacuque abriu seu coração, ele ouviu a resposta de Deus. Deus
revelou seu plano ao profeta. O juízo estava se aproximando. Tudo já estava programado. A Babilônia seria levantada por Deus como uma espécie de nação executora do juízo. Os erros de Judá não ficariam mais sem castigo. Deus colocaria um fim naquela situação. O ataque dos babilônios seria implacável. Porém, a resposta divina não atenuou a crise do profeta. Pelo contrário, gerou uma incompreensão ainda maior. Pois como Deus podia se valer de um povo ainda pior para corrigir Judá? Na construção lógica do profeta, como Deus poderia usar uma maldade maior, neste caso, a Babilônia, para punir uma maldade menor, neste caso, Judá? É neste momento que Abacuque tem sua percepção iluminada, com um pilar da fé como eixo estrutural do nosso relacionamento com Deus. No tópico 3 da nossa lição, vamos estudar sobre a grande descoberta de Abacuque, a fé como forma de vida. Quando ele tomou conhecimento dos planos de Deus, ele ficou assustado, alarmado. Não era isto que Abacuque esperava. Não era esta a resposta que ele almejava. Nós precisamos entender que a resposta divina pode nem sempre ser a que esperamos, mas sem dúvida alguma, sempre será a melhor resposta, pois tudo que Deus faz é perfeito e devemos confiar no Senhor. Se Deus estava usando a Babilônia para punir Judá, quando a Babilônia seria julgada pelos seus erros? Aquela nação estrangeira ficaria impune? Abacuque apresentou estes novos questionamentos a Deus. O problema do profeta é que ele tenta entender o que vai acontecer lá na frente. Esse tem sido o nosso problema. Sofremos com ansiedade. Professor, fale isso para os seus jovens. Nós estamos nos preocupando desnecessariamente com questões que não se encontram na jurisdição de nossa compreensão. O profeta entrou em um ciclo de questionamentos porque não conseguia entender os planos de Deus. E o que aconteceria com a Babilônia? Esse novo questionamento lançou o profeta novamente em um novo tipo de crise. E ao apresentar esses pensamentos que alimentavam a sua crise, Abacuque, no íntimo, ele tem a certeza que receberá uma resposta de Deus. Por isso, ele se prepara para receber essa resposta. Professor, fale para os seus jovens que o nosso coração precisa se preparar para ouvir a voz de Deus. Às vezes não recebemos de Deus a orientação porque, em primeiro lugar, não expomos para Ele as nossas dúvidas, os nossos anseios. Em segundo lugar, não preparamos o nosso coração para ouvi-lo. Abacuque permaneceu vigilante, conforme o texto que foi lido, atento à voz do Senhor. Agiu como um verdadeiro atalaia, atento aos sinais, atento à mensagem do Senhor. Pergunte aos seus jovens se eles estão atentos à voz do Senhor. A nova resposta de Deus para Abacuque foi clara. O juízo também alcançaria a Babilônia. Deus não marcou datas, mas disse que isso iria acontecer e cabia ao profeta confiar e esperar. Abacuque deveria ancorar sua esperança não nas situações do momento, mas no caráter de Deus, pois Deus não permitiria jamais que a maldade prevalecesse sobre a justiça e a verdade. O sucesso da Babilônia seria aparente, ilusório, superficial, uma concessão divina com prazo de validade e data de vencimento, pois em breve aquela nação estrangeira receberia de Deus a devida paga pelos seus pecados. É neste emaranhado de questionamentos que Abacuque descobre o valor da fé. Como lidar com todas essas questões? Por meio da fé. É a fé que fortalece o nosso coração diante das adversidades da vida.
Thomas Watson já dizia: o amor é a graça mais excelente no céu, mas a fé é a graça que vence na terra. Aqui neste mundo, nós andamos pela fé, vencemos pela fé. Sem fé, é impossível agradar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz isso lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. A fé é o nosso escudo. Thomas Watson chegou a dizer novamente que a fé é a artéria vital da alma. Não devemos em momento algum nos guiar pelas situações do presente, mas sim pela palavra do Senhor. Deus deixou claro para Abacuque que no fim os fiéis sempre serão vitoriosos. O Senhor citou os pecados da Babilônia para o profeta, mostrando para ele que estava totalmente por dentro da situação. Ele estava vendo tudo. No momento certo, trataria com aquela nação estrangeira. Irmãos, creiamos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tudo vê. Somos desafiados a crer e esperar com vigilância o cumprimento das promessas de Deus. O livro de Abacuque, ele vai terminar apresentando o triunfo da fé. Abacuque transformou todo o seu desespero em esperança. A chave para a mudança de sua postura foi o relacionamento com Deus. Depois de todas as crises e incompreensões, o profeta exaltou ao Senhor. Seu coração estava cheio de temor pelo que aconteceria. Ele saberia que um exército inimigo invadiria a sua cidade, o seu país, e espalharia o terror, a morte, a destruição. Mas mesmo com o coração eivado de temor, ele se apegou à fé e clamou para que Deus avivasse a sua obra no meio dos anos. Neste texto, o sentido da palavra avivar é preservar a vida. O profeta estava dizendo para o Senhor em oração: faça cumprir suas palavras, Senhor, mas preserve a vida. Abacuque sabia que o juízo não seria o fim, pois não seria aplicado por Deus como uma forma de destruição, mas como um tipo de processo que contribuiria para a purificação do povo de Deus. Abacuque, em oração, ele reafirma para si mesmo que confiará no Senhor quando a angústia chegar. Aqui, no livro de Abacuque, nós encontramos uma fórmula muito eficaz para lidarmos com as frustrações e os problemas. Precisamos confiar no Senhor. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Foi isso que ele disse lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. A despeito do sofrimento que virá, ele confiará no Senhor, pois compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. Foi isso que ele expressou no louvor que encerra o seu livro, quando ele diz, lá no final: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ao saber de forma antecipada os resultados da calamidade que virá, ele se agiganta, erguendo a sua voz por meio de um brado de fé e esperança. Ainda que a adversidade venha, ainda assim permanecerei confiando no Senhor. Chegamos à conclusão da nossa lição. Aqui, professor, você pode mais uma vez destacar o valor da fé. O grande legado de Abacuque para a igreja contemporânea está no aprendizado de que o justo deve viver pela fé. Você pode também fazer uma conexão aqui, professor, com o Novo Testamento e com a própria história da igreja. Paulo bebeu na fonte de Abacuque para construir sua visão de fé. De certo modo, nós podemos afirmar que o livro de Abacuque, ele alimentou o contorno doutrinário da igreja cristã, tanto no Novo Testamento quanto na própria história da igreja. Na Idade Média, a declaração da justificação pela fé tornou-se a base do movimento da Reforma Protestante. O cristão, ele vive pela fé.
é salvo pela fé, mantém-se em pé pela fé, vence as adversidades pela fé, se conecta com Deus pela fé, triunfa sobre os medos e as ansiedades por meio da fé, da fraqueza extrai força por meio da fé. Conforme Matthew Henry declarou, o homem que está no fim de suas forças não está no fim de sua fé. Foi isto que Abacuque entendeu. Se no primeiro capítulo Abacuque demonstrou estar reticente, preocupado e temeroso, no final do seu livro, depois de se alimentar da fé, ele está em paz, resolvido em seu coração e resignado a enfrentar o que for preciso, porque agora Abacuque enraizou sua relação com Deus no fundamento da fé. Professor, ensine aos seus jovens a viver pela fé, a andar pela fé, pois a fé nos sustenta. E quem sustenta a nossa fé? Deus. Andar pela fé é viver sustentado por Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.